Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim aqui te falar as dicas e os palpites para a primeira rodada da segunda fase da Série D, ou seja, para os jogos da ida dessa segunda fase. E o primeiro jogo será no sábado, às 3 horas da tarde, lá no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo. Teremos o Real Noroeste enfrentando o Anápolis de Goiás. E nesse duelo, gente, eu confesso para vocês que o meu favorito, ele é o Real Noroeste. Porém, tem um detalhe aí muito importante. Essas duas equipes, elas foram muito bem aí nos seus grupos, né? O Real Noroeste, ele foi muito bem no seu grupo A6 e o Anápolis, ele foi muito bem no grupo A5. Só que o Anápolis, ele é um time que eu não sei se vocês lembram, se vocês acompanhavam aí a Série D. Ele no início, tá? Na primeira rodada ele perdeu para o Brasiliense, na segunda ele empatou e depois dessa segunda rodada em diante, ele simplesmente não perdeu mais. Ele teve aí 7 vitórias seguidas. Só que quando ele chegou na 10ª rodada, gente, ele empatou ainda uma vez, depois ele empatou de novo e aí passou a perder. Inclusive, na última rodada, que foi a rodada 14, ele chegou a empatar ali com o Brasiliense, mas as duas equipes já estavam ali com o time de reservas. Então a questão é, será que a gente vai ver aí nessa segunda fase da Série D o Anápolis que a gente viu lá no início, no primeiro turno? Ou será que ele simplesmente esqueceu como é que se ganha? Mas nesse confronto de ida, eu estou super confiante no Real Noroeste. Ele que foi um time que jogou ali no grupo A6 e em 7 rodadas em casa ele não perdeu nenhuma. Claro que varia ali entre empates e também vitórias. É um time que toma ali alguns gols, ele não tem a melhor defesa do campeonato, mas goleia também. Então nesse duelo eu estou super confiante no Real Noroeste. Acho que ele pode ir super bem contra o Anápolis, mas resta saber se o Anápolis ele realmente acordou, se ele vai estar muito bem para esse jogo, porque isso aí é que vai depender de quantos gols ele vai tomar. Se ele for com aquele time muito bom que a gente viu no início, acho que no máximo ele toma ali um gol. Mas se ele for com o time que a gente viu aí nos últimos jogos, ele vai tomar muitos gols. Pode esperar aí mais de 3 gols aí em cima dele. E também às 3 horas a gente tem lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a Portuguesa enfrentando o Aimoré do Rio Grande do Sul. E nesse embate a gente tem uma equipe que foi muito bem tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ia bem tanto dentro quanto fora de casa. São 8 vitórias em 14 jogos e 3 empates. Já a Portuguesa, ela soma apenas 5 vitórias em 14 jogos e 6 empates. É um time que no início ele empatava dentro de casa e fora ele perdia. Aí no segundo turno ele começou a ganhar. Ele no segundo turno só perdeu apenas uma vez, que foi diante do Oeste lá na rodada 13. Mas ainda assim ele foi muito bem, se mostrou um time que tem muita garra ali. Mas a Portuguesa, que geralmente vai muito bem em casa, inclusive ela nunca perdeu em casa, pode tentar sair com uma vantagem de um gol em cima do Aimoré, que não tem a melhor defesa aí do grupo A8. Ele é um time que geralmente marca muitos gols, mas também toma alguns. E por isso, nesse duelo, eu estou imaginando um empate, talvez no 1-1 entre essas equipes, ou uma vitória da Portuguesa por 1-0. E lá no Vianão, em Afogados da Engazeira, Pernambuco, a gente vai ter o Afogados enfrentando o Asa de Arapiraca de Alagoas, às 3 horas da tarde. E nesse confronto eu estou imaginando uma vitória do Asa de Arapiraca. Ele que teve uma campanha excelente, foi o líder do grupo A4, ia bem tanto dentro quanto fora de casa, tem uma ótima defesa, tem um ótimo ataque também, apesar que ele não é aquele time de marcar muitos gols. Inclusive os empates dele ficavam ali geralmente no 0-0 e as vitórias eram aquelas assim de 1-0 e no máximo ali um 2-0. Já o Afogados, ele foi um time que no início ele começou muito bem ali no grupo A3. Chegou a ficar como segundo colocado, mas aí de repente ele começou a perder, começou a ir muito mal. E aí nessas últimas rodadas foi que ele conseguiu ali se recuperar e por um deslize ali do Icasa ele conseguiu essa vaga. E como a gente viu, ele marca aí muitos gols. Mas calma, ele marca em times que não estão lá essas coisas. Por exemplo, na última rodada ele fez 7-0, mas foi um time que sinceramente assim, ele não estava indo nem bem durante o campeonato e aí na última rodada já estava desmotivado, então o Afogados aproveitou para fazer 7-0 nele. E acho que contra o Asa, principalmente nesse jogo, que é um jogo assim super importante, ele deve sofrer na mão do Asa. E olhe, gente, se esse jogo não finalizar ali em uma vitória já do Asa no primeiro jogo. E no segundo ele já finaliza ali com mais gols. Então estou imaginando uma derrota do Afogados para o Asa, talvez por 2-0 ou 1-0, mas a gente também pode se surpreender e eles saírem num empate, quem sabe ali no 1-1 ou no 0-0. E às 3h30, lá no Pinheirão, em São Mateus do Maranhão, a gente vai ter a Juventude Samas enfrentando o Amazonas
Amazonas Futebol Clube. E nesse duelo, gente, o meu favorito é o Amazonas. Ele que teve uma campanha excelente, só perdeu uma vez aí durante essas 14 rodadas. Já a Juventude Samas sofreu bastante aí no grupo A2, quase não consegue a vaga, foi assim literalmente por um triz. Não teve um primeiro turno bom, foi péssimo. Aí no segundo turno foi que ela conseguiu se recuperar e praticamente não perdeu mais. Porém, toma muitos gols e o Amazonas, ele é o time que teve o melhor ataque aí da competição nessa fase de grupos. E a Juventude Samas, assim, não tem a defesa lá nessas coisas. Então estou imaginando uma vitória do Amazonas em cima da Juventude Samas, talvez ali por 2-1 ou 3-1. E às 3h30, lá no Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná, a gente vai ter o Cascavel enfrentando o Paraná. E nesse duelo de paranaenses, eu estou imaginando uma vitória do Cascavel. Ele que na fase de grupos teve aí 7 vitórias, e dessas 7, 5 foram em casa, lá no Olímpico Regional. Só que ele não teve assim uma campanha lá essas coisas, porém foi o suficiente para ele se classificar. Já o Paraná, ele teve uma campanha muito boa, chegou até a ficar invicto por 9 rodadas, que foi quando ele perdeu para o Cianorte. E aí depois que ele perdeu para o Cianorte, deu uma desandada ali, mas conseguiu finalizar ali na segunda posição. Dá umas vaciladas, mas pelo menos no empate ele consegue sair. Tem uma boa defesa, mas o ataque não é lá essas coisas. Diferente do Cascavel, que tem um ótimo ataque e também possui uma boa defesa, mas toma ali pelo menos um golzinho. Então estou imaginando que o Cascavel deve ganhar esse primeiro jogo, talvez por 2-1 ou 1-0. E no Ismael Benigno, em Manaus, a gente vai ter o São Raimundo de Manaus enfrentando o Tocantinópolis do Tocantins às 4 horas da tarde. E nesse embate a gente tem uma equipe, que é o São Raimundo de Manaus, que tem uma ótima defesa e um bom ataque. Já o Tocantinópolis, apesar de ter um bom ataque, tem uma péssima defesa. Ele é um time que marca muitos gols e ao mesmo tempo ele toma também. E o São Raimundo de Manaus, ele teve um bom primeiro turno, mas aí quando chegou nessa reta final, ele começou a dar umas vaciladas, passou a empatar bastante. Teve apenas 2 derrotas em 14 jogos e estou imaginando que ele deve sair com uma vitória nesse primeiro jogo. Ele que geralmente vai muito bem como mandante, então imagino ali um placar de pelo menos 2 gols para o São Raimundo. Mas acho que o Tocantinópolis deve pelo menos fazer um gol, para levar essa vantagem para o segundo jogo em sua casa. E às 5 horas, lá no Canarinho, em Boa Vista, Roraima, a gente vai ter o São Raimundo de Roraima enfrentando o Motoclube do Maranhão. E nesse confronto a gente tem o Motoclube, que foi o líder absoluto do grupo A2, e o São Raimundo de Roraima, que deixou para acordar nessas últimas rodadas. Porém, foi muito bem e conseguiu sua classificação. Só que o Motoclube ele vem super descansado, já que ele se classificou há muito tempo. Então deu para descansar bastante, poupou aí muitos jogadores, deu para testar bem o time. E vem para esse jogo assim querendo decidir logo nesse primeiro jogo. Mas eu acho que o São Raimundo de Roraima, que geralmente ele tem um bom ataque ali, deve tentar fazer alguns gols no Motoclube. E ele é um time que toma ali também alguns gols. Apesar de ter um ataque bom, ele também toma ali muitos gols. E acho que deve sofrer um pouquinho na mão do São Raimundo de Roraima. Estou imaginando que esse jogo deve ficar no 2-1 para o São Raimundo de Roraima. Mas aí no próximo jogo o Motoclube deve ir com tudo e ganhar do São Raimundo e conseguir a sua classificação na próxima fase. E lá em Pato Branco, no Paraná, no estádio Os Pioneiros, a gente vai ter o Azures enfrentando o São Bernardo às 7 horas da noite. E esse confronto é bem interessante, isso porque a gente tem o São Bernardo, que é um time que ele não tem um dos melhores ataques aí da competição, se a gente for comparar, mas tem uma ótima defesa. Eu sei que nos últimos 2 jogos ele não tá ali muito bem, mas calma, nessas 2 últimas rodadas ele deixou para poupar seus jogadores. Inclusive, antes dessas 2 últimas rodadas, ele teve a melhor defesa de todo o Brasileirão. Ele simplesmente não tomava nem gol, gente. Mas ele foi excelente durante a competição toda. Aguentou bastante os times do grupo A7. Já o Azures, por outro lado, ele também foi muito bem. Teve uma excelente campanha no primeiro turno. Só que aí quando chegou ali no segundo turno, ele começou a dar umas vaciladas. Só que tem esse porém, né? Porque como ele já estava praticamente classificado, ele aproveitou ali para testar seus jogadores. Então começou a vacilar bastante e empatar também. E nesse primeiro jogo eu estou imaginando que o Azures ele deve sair com a vitória. Porém o São Bernardo não é de tomar muitos gols. Então estou pensando no Azures fazendo no máximo ali um golzinho. Ou quem sabe segurar o empate ali no 0-0 para o próximo jogo. Já no domingo, ao meio-dia, a gente tem o Operário de Várzea Grande enfrentando o Pouso Alegre de Minas Gerais.
lá no Dito Souza, em Várzea Grande, no Mato Grosso. E esse embate, apesar do Operário ser o mandante, eu imagino uma vitória do Pouso Alegre. Ele que teve uma excelente campanha aí no grupo A6, vai pegar o Operário que não foi lá essas coisas no grupo A5, sofreu bastante ali na mão dos times e só veio conseguir sua vaga na última rodada. São duas equipes que têm ótimas defesas, mas o ataque não é lá essas coisas. Porém, durante o campeonato, a gente viu que o Pouso Alegre ele se deu muito bem aí no grupo A6. Chegou a empatar bastante, principalmente no 0-0. Ele foi o líder praticamente absoluto do grupo A6. Chegou a perder a liderança ali uma vez, mas logo se recuperou e voltou à liderança. Já o Operário ele sofreu bastante, quase não se classificava e acho que deve ter dificuldade de passar pelo Pouso Alegre, mesmo sendo mandante nesse jogo. Não acho difícil o Pouso Alegre sair com a vitória já nesse jogo, com muita chance de 1-0 ou 2-1 para o Pouso Alegre. E às 3 horas do domingo a gente vai ter lá no Zenor Rocha, em Nova Venécia, no Espírito Santo, o Nova Venécia enfrentando o Brasiliense do Distrito Federal. E nesse duelo a gente tem duas equipes que foram muito bem na competição. O Brasiliense ele foi o líder absoluto do grupo A5, só perdeu uma vez na competição, inclusive foi dentro de casa. A equipe estava se achando ali muito, né, eram os campeões absolutos, não perdiam nunca. Aí enfrentaram o Costa Rica lá no Defele e o Costa Rica se aproveitou e fez 2-0 no Brasiliense. Só que aí no jogo seguinte, né, no retorno, as equipes se enfrentaram novamente e o Brasiliense foi lá e ganhou do Costa Rica na casa do Costa Rica. Então estou super confiante no Brasiliense nesse jogo. O Nova Venécia, ultimamente, ele não tem sido assim lá essas coisas. Ele foi muito bem ali no grupo A6, chegou a ser o líder, inclusive, quando o Pouso Alegre começou a vacilar. Mas em comparação com o Brasiliense, eu não acho que ele é capaz de ganhar do Brasiliense. O Brasiliense ele tem uma ótima defesa, tem um ótimo ataque, ganhou 10 jogos dos 14 disputados na fase de grupos. Já o Nova Venécia, ele não é um time de perder em casa. Geralmente ele fica no empate ou com uma vitória ali, sabe, bem sofrida, mas ele consegue ganhar. E para esse duelo, eu estou imaginando que o Brasiliense deve ganhar do Nova Venécia nesse primeiro jogo e no segundo também. Estou imaginando um 2-1 ou 3-1. E no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, na Bahia, teremos a Jacuipense enfrentando o América de Natal às 4 horas da tarde. E nesse embate eu estou super confiante no América de Natal, apesar que a Jacuipense nos últimos jogos, ela tem se mostrado um ótimo time, só que ela toma muitos gols, diferente do América, que tem uma ótima defesa e também tem um bom ataque. Em casa, geralmente a Jacuipense vai super bem. Chegou a perder ali algumas vezes em casa também. Já o Mequinha, ele vai bem tanto dentro quanto fora de casa. Estou super confiante nele e acho que ele é sim capaz de ganhar da Jacuipense. Porém, nesse primeiro jogo, eu até imagino que as duas equipes possam sair no empate, já que as duas elas têm um ótimo time, gostam também de empatar bastante. E se não vier uma vitória da Jacuipense, pelo menos ali por 1-0 em cima do América, acho que vem um empate. E lá no Marizão, na Paraíba, teremos o Souza enfrentando o Lagarto de Sergipe às 4 horas da tarde. E o Lagarto a gente viu que é uma equipe muito boa, tem um excelente ataque e uma ótima defesa, diferente do Souza, que sofreu bastante aí no grupo A3. Tem 5 derrotas em 14 jogos e a sua defesa e o seu ataque estão ali lado a lado. Ao mesmo tempo que ele consegue ali fazer alguns golzinhos, ele também toma bastante. Já o Lagarto, ele tenta se defender, geralmente tem uma defesa muito boa, consegue impedir ali muitos gols e é um time que ele só perdeu apenas uma vez no campeonato. Nesse primeiro jogo, eu estou imaginando que o Souza deve ir muito para cima do Lagarto, mas não acho que ele deve sair com uma vitória. No máximo, os dois sairiam ali no empate. Só que eu estou confiante aí em uma vitória do Lagarto já nesse primeiro jogo e com certeza no segundo também. Provavelmente ali por 1-0 ou no 2-1. E na Arena Barueri, a gente vai ter o Oeste enfrentando o Caxias, do Rio Grande do Sul, às 4 horas da tarde. E esse embate eu estou super confiante no Caxias, ele que teve uma excelente campanha, inclusive ele foi o líder do grupo A8. Vai pegar o Oeste, que sofreu bastante aí no grupo A7. É um time que não tem uma defesa muito boa e muito menos um ataque. Já o Caxias, por outro lado, tem um ótimo ataque e uma ótima defesa. E em 14 jogos tem 8 vitórias. Estou super confiante nele. Acho que ele pode sim ganhar do Oeste já nesse primeiro jogo. Porém, eu acho que o Oeste deve conseguir fazer pelo menos um gol em cima do Caxias. Não acho que eles vão sair no empate. Acho que vem vitória aí do Caxias já nesse primeiro jogo.
talvez ali por 1-0 ou 2-0. E às 4 horas, lá no Arruda, em Recife, Pernambuco, teremos o Santa Cruz enfrentando o Retrô, também de Pernambuco. E nesse embate eu estou super confiante em uma vitória do Retrô, inclusive por goleada. É considerada a equipe que teve a melhor campanha da Série D na fase de grupos, teve um ótimo ataque, tem uma excelente defesa e vai pegar o Santinha, que não foi lá essas coisas na competição, passou num sufoco, e essas equipes elas já se enfrentaram no Campeonato Pernambucano desse ano. E na ocasião, o Retrô ganhou do Santa Cruz por 4-0. E dessa vez eu não acho que vai ser diferente, até porque no grupo A3, né, que era o grupo do Retrô, ele foi muito bem na competição e dava ali muitas goleadas aí nos times. Então estou super confiante nele, acho que vem uma vitória acima de 3 gols nesse jogo. E no João Ronaldo, em Pacajus, no Ceará, a gente vai ter o Pacajus enfrentando o Rio Branco do Acre, também às 4 horas. E nesse embate eu estou confiante aí no Rio Branco, ele que teve uma excelente campanha no grupo A1, vai pegar o Pacajus, que sofreu bastante aí no grupo A2. Ele foi muito bem no início, no primeiro turno, só que aí depois ele deu uma desandada, não ganhava mais, sofria bastante, tomava muitos gols, perdia os jogos, principalmente dentro de casa, que era um absurdo, a gente achava que ele ia ganhar ali dentro de casa, ele ia lá e perdia. Então, por isso, eu estou super confiante no Rio Branco, ele que é um time que tem um ótimo ataque, tem uma excelente defesa, deve ganhar esse primeiro jogo do Pacajus, provavelmente ali por 2-0 e até 3-0. Eu acho difícil o Pacajus conseguir fazer gol no Rio Branco, mas, né, aquela coisa, gente, tudo pode acontecer. Porém, estou confiante aí no Rio Branco. E o último jogo da Série D, dessa segunda fase dos jogos da ida, ficou para as 4h30, lá no Laertão, em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Teremos o Costa Rica enfrentando o Bahia de Feira. E nesse embate, o meu favorito é o Bahia de Feira. Ele que vem aí de uma sequência incrível de vitórias. No início ele não era muito bom não, gente. Confesso pra vocês, não era muito bom não. Mas aí, gente, quando chegou ali na metade do campeonato pra cá, né, nas últimas rodadas, ele foi super bem, ganhava todas. Dentro, fora de casa, não tinha pra ninguém. Ficou com uma defesa muito boa, um ataque, né, fenomenal. Já o Costa Rica sofreu bastante aí no grupo A5. Ele que inclusive foi o time que tirou a invencibilidade do Brasiliense, mas em seguida já tomou aí muitos gols dele. É um time que, assim, se for comparar com os outros, né, que lá estavam no grupo A5, ele até que se saiu muito bem. Só que ao mesmo tempo que ele marcava ali alguns gols, sempre tomava, né, gols também. Então tem a defesa ali mais ou menos. E o Bahia de Feira, por outro lado, agora que ele acertou ali, né, o time dele, com certeza vai ser muito difícil do Costa Rica fazer gol no Bahia de Feira. E por isso estou imaginando ali que deve vir uma vitória do Bahia, talvez ali por 3-1, 2-1, ele que é um time que gosta de fazer muitos gols. E não se baseie nos últimos jogos, porque ele foi um time que poupou aí jogadores para a última rodada. E essas foram as dicas aí, palpite, para essa primeira rodada dos jogos da Série D, desse mata-mata, que com certeza vai, né, deixar a gente muito ansioso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!